Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito do livro de Tiago, a sabedoria prática para os nossos dias. Hoje o nosso assunto é fé contra obras ou fé e obras. Tiago, nessa continuação do capítulo 2, ele nos diz assim: que proveito há, meus irmãos, se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para cobrir o corpo, que proveito há nisso? Há também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem vão, que a fé sem obras é estéril? Porventura não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E se cumpriu a escritura, então, que diz, e creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E foi chamado, então, amigo de Deus. Vedes então que é pelas obras que o homem é justificado e não somente pela fé. E de igual modo não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e fez sair por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 26. Aqui nós tratamos então dos mais antigos dilemas do cristianismo: fé ou obras para a justificação. No ramo protestante evangélico, a justificação nós sabemos que vem pela graça por meio da fé. Existe outro ramo que diz que a justificação ela vem pelas obras, administradas por meio da igreja. Uma das maiores aqui preocupações então de Tiago é exatamente o farisaísmo que havia naquele tempo, que não é diferente também daquilo que nós vivemos em nossos tempos. Então, Tiago estava preocupado com o farisaísmo, cristão, uma mentalidade que começava a se firmar no seio das comunidades de Cristo. O cristianismo estava se tornando, para alguns, um mero sentimento, ou seja, apenas emoções. A fé, aquela vivida, vivencial, exibida na prática de uma religião autêntica por atos, estava se esvaindo. Parece-me, em certo sentido, com os nossos dias. O mais importante é sentir, é experimentar sensações e fazer, muitas vezes, afirmações na fé. No movimento evangélico de hoje é muito grande, então, como a gente sabe, a ênfase nas experiências e nas afirmações, muitas vezes ortodoxas, muitas vezes fora daquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Então, nós precisamos olhar como, nos tempos, se naquele tempo de Tiago nós tínhamos essas dificuldades, o cristianismo hoje, também nós vemos muitas coisas acontecendo, Apenas o sentimentalismo de afirmações com mero intelectualismo, mas sem uma fé prática. Exibir a fé em obras não tem sido muitas vezes exigido em nossas igrejas no tempo de hoje. O cristianismo é bem mais do que regras, é bem mais do que visual ou litúrgica.
O cristianismo, ele é essencialmente vida, uma qualidade de vida que é um produto de um encontro pessoal com Cristo. Então, nós temos um grande teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, que ele tem um conceito chamado a graça barata. Muitos hoje têm transformado o evangelho nesta graça barata. Por isso, nós estamos com essa dificuldade de muitas vezes encontrar uma mensagem realmente que se alinhe com a graça que transforma, a graça transformadora. Então, muitas vezes essa graça barata, ela é descrita como aquela onde Deus é um bonachão, tipo um Papai Noel, que só faz, né, os desejos daqueles que estão, então, apenas querendo, como diz, né, o povo diz hoje, apenas as suas mãos, exigem, né, que Deus os abençoe, então fazem as suas exigências, porque eles querem viver nesse mundo feliz e risonho, sem qualquer tipo de exigência. Então, nós temos hoje muitos livros, né, como orar e conseguir que Deus faça aquilo que você deseja. Então, muitas coisas estão acontecendo hoje e as pessoas acabam, então, achando que a graça é algo barato, né? E isso tem trazido muitos frutos, na verdade, infrutífero. Tem sido infrutífero, muitas vezes, a mensagem, a forma de se levar a mensagem, por causa dessa superficialidade deprimente, muitas vezes, que as pessoas estão trazendo. O mundo de hoje não sofre, né, os efeitos da Igreja de Cristo, né, de marcas realmente de uma graça que transforma. Tiago, então, ele insiste na necessidade de viver-se a palavra, de mostrar, então, que há dois tipos de fé. Ele se preocupa em mostrar isso para nós nesse texto. Nós podemos ver uma inútil, em que não vive a palavra, e outra que é viva e traz, então, uma fé que é útil para o evangelho, para o cristianismo. Então, ele vai buscar duas pessoas importantes do Velho Testamento para exemplificar: Abraão e Raabe. Dois tipos de fé verdadeira, então, que Tiago, então, traz aqui, e é importante a gente entender. A fé inútil, ela é retratada por Tiago, então, nos versículos de 14 a 20 do texto em foco. A fé não pode ser um mero sentimento. Se uma irmã ou um irmão estiverem nus e tiverem falta de mantimentos cotidianos, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos ou fartai-vos, e não lhes derdes coisas necessárias para cobrir o seu corpo, que proveito há nisso? Então, é muito importante a gente compreender que aqui Tiago diz para nós que a fé, ela vem sim acrescida de obras, né? Por amor, então Tiago entende que a prestação, o auxílio, né, a vida das pessoas, ela tem uma razão de existir, né? Um amor que não apenas sente, mas que se expressa por meio da piedade. Para Tiago, a fé verdadeira está na manifestação concreta por alguém. Não adianta dizer que Deus te abençoe e não ajudar os necessitados da igreja. Não há algo, às vezes, que as pessoas estão vendo a necessidade e muitas vezes podem atender a necessidade da pessoa e a pessoa apenas diz, né, algo que Deus te abençoe, ou que Deus, né, ora, como nós vimos ontem, orando, pedindo que Deus ajude a pessoa, se muitas vezes aquilo que você está pedindo é algo que você possa fazer. Então, é muito importante a gente olhar, né, do ponto de vista de Deus. Então, Tiago, ele fala para nós isso.
Não adianta apenas dizer para as pessoas que Deus os abençoe, nós precisamos ajudar os necessitados, né? E para a própria igreja, é para a igreja também fazer isso. Então, no judaísmo havia também um sistema que era o sistema de dar esmolas. Era uma das práticas mais elevadas e mais respeitadas, né? Então, o livro de Eclesiastes 3:30, ele fala algo importante sobre isso, né? A água apaga a chama, a esmola expia os pecados, assim dizia, né? Mas não é isso que Tiago está dizendo aqui. Não se trata de auxiliar o outro para subornar Deus comprando o seu perdão. É o contrário. Quem provou o amor de Deus deve sim ajudar o seu irmão. Aqui a questão central de Tiago, que Tiago está discutindo, é essa. A fé se mostra pelas obras. Não são as obras que produzem fé ou o favor de Deus, né? A fé desassociada de ação é inútil. É tolice. Você quer saber de uma coisa, a fé sem boas ações não vale nada. É o que diz o versículo 20. No versículo 18 e 19, ele já está nos dizendo outra coisa. A fé sem boas ações nada vale. Então é importante a gente entender isso e nós vamos hoje ficar nesse texto, nessa frase, nessa coisa. A fé sem boas ações de nada vale, no versículo 20. Amanhã nós vamos então continuar falando sobre essa doutrina mais preciosa, né? Sobre a fé em ação. Então, é o que nós vamos tratar amanhã, é sobre também o que o judeu pensa a respeito disso, né? Da onde que a gente tira esses tesouros tão importantes. Nós vamos trazer então uma doutrina preciosa sobre a unicidade de Deus. Tiago fala a respeito disso, né? Então, nós vamos continuar amanhã este assunto. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.